Boa tarde, meu nome é Ariane. Eu vou começar a fazer resolução de exercício de metabolismo. O grupo é composto por mim, pela Amanda, pela Júlia e pela Luísa. A gente vai começar a falar sobre o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal. Ele é indicado principalmente para alívio de dores e de febre. O mecanismo de ação dele é por meio da inibição de formação de substâncias pró-inflamatórias. O metabolismo de fase 1 se dá pela oxidação de um carbono saturado, nesse caso, esse carbono indicado. Esse carbono é um carbono ativado porque ele é um carbono benzílico, então o radical formado pela reação com as enzimas do citrocômplex 450, esse radical pode ser estabilizado por ressonância, como está indicado aqui embaixo. Então, o radical formado vai se distribuir por todo o anel, estabilizando esse radical por ressonância. Uma vez que esse carbono vai reagir com as enzimas do citrocômplex 450, vai adicionar uma hidroxila nesse carbono, que posteriormente, por ser um álcool secundário, pode ocorrer oxidações adicionais, formando uma cetona, como indicado aqui. No metabolismo de fase 2, vai acontecer uma conjugação com ácido glicurônico, formando glicuronídeo. Esse grupo ácido carboxílico é um grupo conjugável, então o par de elétrons desse oxigênio vai atacar esse carbono, uma vez que esse carbono tem um grupo bom abandonador, que é o grupo fosfato, porque ele vai estabilizar a carga do oxigênio por ressonância. Então o oxigênio vai atacar esse carbono, o grupo abandonador vai sair. Essa reação ela vai ser catalisada pela ODP, glucurosiltransferase. Então, como é uma reação SN2 e é um carbono quiral, vai ocorrer uma inversão de configuração. Então, aqui a gente tinha uma molécula na configuração axial, o fármaco aqui vai entrar na configuração equatorial. Esse erro, né, o fármaco, o resto do ibuprofeno. Então, o grupo abandonador vai ter uma carga negativa, esse par de elétrons vai capturar esse próton, e o par de elétrons da ligação vai ficar com oxigênio, formando o conjugado, CNR, o ibuprofeno. Então, esse metabólico formado, ele é muito mais polar para facilitar a excreção, e além do que, no pH fisiológico, esse ácido carboxílico vai estar ionizado, o que vai facilitar ainda mais a excreção. Então, dando continuidade à apresentação dos exercícios, nós vamos falar agora sobre o ácido acetilsalicílico, representado aqui, que também é chamado de AAS e está presente no medicamento aspirina. Então, vamos ver como acontece o metabolismo de fase 1 e fase 2 desse fármaco. O metabolismo de fase 1, ele se dá por hidrólise, onde nós temos a água atuando como um nucleófilo, vai vir aqui atacar o carbono, vai haver a quebra da ligação dupla, e aí no produto intermediário, essa ligação dupla vai ser restabelecida, e é a quebra da ligação entre carbono e oxigênio, levando à formação de dois subprodutos, que são precursores dos produtos finais. E aí, aqui o oxigênio vem, capta o hidrogênio, fazendo com que haja quebra da ligação oxigênio-hidrogênio, levando à formação dos metabólitos de primeira fase, que é o ácido salicílico e o ácido acético. O ácido salicílico vai fazer parte do metabolismo de segunda fase, que nós vamos ver agora. O metabolismo de fase 2, ele acontece por conjugação, que é a glicocuronidação, que é um tipo de conjugação em que a gente utiliza o ácido glicurônico. O nome da enzima, ele está relacionado com o grupo que será transferido, como aqui no caso é uma unidade de ácido glicurônico, a enzima que vai atuar é a UDP, glucurinosiltransferase. Essa reação ela é uma reação SN2, e como a gente sabe, quando ocorre uma reação SN2,
numa molécula quiral, aqui no caso o ácido glicurônico é uma molécula quiral. Esse ataque ao centro quiral em SN2 gera uma inversão de configuração. Então, vamos ver como que acontece esse metabolismo passo a passo. Bom, aqui a gente tem o ácido salicílico, que vai atuar como nucleófilo. Ele vai vir aqui e vai atacar esse carbono que está fazendo ligação com o grupo abandonador. E aí a gente vai ter a quebra dessa ligação, né? Isso vai gerar um produto em que aqui a gente vê que essa ligação ela estava em axial. Como vai ter inversão da configuração, essa ligação vai ficar equatorial. Então, a gente teve essa inversão. Ácido glicurônico se ligou ao ácido salicílico, porém, o grupo abandonador saiu e a gente teve inversão de configuração de axial para equatorial. Aqui agora, o grupo abandonador, ele vai ser estabilizado por ressonância. Ele vai captar esse hidrogênio aqui, fazendo com que haja quebra dessa ligação. Isso vai fazer com que essa carga positiva aqui do oxigênio seja neutralizada. E aí, como resultado disso, nós vamos ter o produto final, que é esse metabólito de fase 2, aqui, muito polar, porque tem muitas hidroxilas, fácil de ser excretado. Então, resultado, esse metabólito mais a UDP. Esse produto final, essa molécula vai ser muito hidrofílica, né? Porque além da presença de várias hidroxilas, ela também tem a presença do C-OH, o ácido carboxílico, que em pH fisiológico, né, ele apresenta-se na forma de carboxilato. E aí isso aumenta a hidrofilia da molécula e também facilita a eliminação do metabólito. E aqui também a gente tem o UDP, que representa o grupo eliminador que foi eliminado. Propanolol. O propanolol é um fármaco antihipertensivo indicado para o tratamento de prevenção do infarto do miocárdio, da angina e de arritmias cardíacas. Esse fármaco é um bloqueador beta-adrenérgico que sofre metabolismo de fase 1 por uma N-desalquilação. Então, a oxidação vai acontecer nesse carbono alfa aqui, ou seja, é o carbono vizinho ao outro átomo, que nesse caso é o nitrogênio. Então, dessa forma, primeiro ocorre uma reação de oxidação catalisada pelo citocromo P450, a qual introduz uma hidroxila na estrutura. Aí, em seguida, o par de elétrons do nitrogênio vai capturar o próton ligado à hidroxila e, a partir daí, ocorre a formação da ligação dupla entre o oxigênio e o carbono, e depois a clivagem da ligação carbono-nitrogênio, sendo essa aqui a etapa propriamente dita de desalquilação, por representar a clivagem entre a ligação de um heteroátomo e um carbono alfa. Essa estrutura intermediária é muito instável, então, logo após as enzimas do citocromo P450 introduzirem a hidroxila, rapidamente essa estrutura vai se converter e gerar uma amina primária e uma cetona. Também pode ocorrer o metabolismo de fase 2 do propranolol, através da conjugação com o ácido glucurônico, intermediada pela enzima UDP-glucuronosiltransferase. Então, dessa forma, a hidroxila do fármaco atua como um nucleófilo e vai atacar o carbono contendo o grupo abandonador, que é esse daqui, presente na molécula de UDGPA. O grupo abandonador é estabilizado por ressonância e vai captar o próton para neutralizar essa carga positiva do oxigênio. Como o ácido glucurônico é uma molécula muito quiral, com o ataque ao carbono quiral, ocorre a inversão da configuração. Então, como o grupo ligado estava na posição axial, após o ataque, o novo grupo vai passar para a posição equatorial, essa daqui. Assim, o produto final é gerado
sendo esse um metabólito de fase 2. Como agora o fármaco possui grupos hidroxilas e em pH fisiológico ele se apresenta na forma de carboxilato, ou seja, na forma ionizada, sua excreção é bastante facilitada pelo aumento da hidrofilia da molécula. Eu sou a Luísa e agora eu vou falar um pouco sobre a molécula de sulfametoxazol. Na segunda questão, foi pedido para que se apresentasse um fármaco cujo metabolismo pode resultar em toxicidade. Escolhemos então o sulfametoxazol, que é usado como antimicrobiano na clínica. Esse fármaco pode seguir por um metabolismo de fase 2, pelas reações de acetilação ou glicuronidação. Na acetilação, o nitrogênio da amina presente na molécula de sulfametoxazol vai atuar como nucleófilo e vai atacar o carbono carbonílico da molécula de acetil-CoA. A ligação dupla doa par de elétrons ao oxigênio, que fica com a carga negativa. E quando restabelece a ligação dupla, o grupamento com o enxofre sai como um grupo abandonador, formando uma amida e o grupo de saída. Na glicuronidação, o nitrogênio também atua como nucleófilo. Ele ataca esse carbono da molécula e todo o grupo sai como grupo abandonador, formando um produto mais facilmente eliminado. O sulfametoxazol, ele também pode sofrer ação da CYP450, como por exemplo a 2-C9, e também a mieloperoxidase, que vão oxidar a amina, formando uma hidroxilamina. Se a hidroxilamina não sofrer uma destoxificação com a glutationa, ela pode sofrer uma oxidação e o grupo nitroso poderia se acumular no organismo por ser reativo e causar danos à célula e ao organismo, levando assim à toxicidade.